neste momento de oração, prece e aprendizado. Vamos pedir nesse instante para o nosso benfeitor espiritual abrir as nossas mentes para podermos nos instruir um pouco mais, para poder servir melhor a causa do nosso Mestre Jesus. Que nesse instante também as falanges espirituais da educação, as falanges espirituais protetoras, façam nesse momento em torno de todo esse grupo que está reunido em nome de Jesus, para podermos aprender um pouco mais. E assim, Mestre amado, proteja-nos, ampare-nos, fortaleça-nos e dê-nos a vontade, o anseio para podermos, nesse aprendizado, poder fazer mais para os nossos irmãos e para nós mesmos. Então, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga, nós damos por aberto o nosso trabalho desta maravilhosa noite. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós vamos estudar os elementais do livro Magos Negros, Robson Pinheiro. Existe uma variação imensa. No livro dos Espíritos, se fala espírito da natureza. Kardec coloca os elementares como espíritos da natureza. Está lá no livro dos Espíritos. É o seguinte: quem são os elementares? Os elementares nascem de uma partícula e se desenvolvem a ser puros espíritos. Assim, nós estamos numa fase intermediária no mundo de prova e de expiações. Mas nós já fomos elementares. Nós já vivenciamos elemento terra, elemento água, elemento vegetal. Já vivenciamos no reino animal. E hoje estamos no reino humano. Isso é vias de progresso. Essa é a nossa realidade de conhecimentos e de vida. Então, os elementares são espíritos. Alguns são trabalhadores junto aos elementares e outros vivenciam realmente a vida elementar. No mundo invisível, a vida mais abundante e exuberante. Os elementares, quando trabalham com os espíritos superiores, são luminosos, são ágeis, são bonitos, são coloridos, têm uma transparência devido ao fluido dos espíritos superiores. Os elementares, quando caem numa ordem inferiorizada, dominada pelas mentes perversas, eles são escuros, enegrecidos, feios, animalescos, horríveis. Por quê? Eles se adaptam à mente daqueles que o dominam. Então, os bons espíritos criam os elementares totalmente luminosos. O mal escraviza e os deixa escuro. Quando os médiuns sentem necessidade de socorrer os elementares, nós precisamos solver essa carapaça escura em que é dominada pelos espíritos maus e perversos e levá-los, depois de limpá-los, nas nossas bacias, no nosso sistema de limpeza, levar os elementares na aurora boreal, quer do norte, quer do sul.
porque ali eles absorvem novamente a energia da natureza. A Terra, ela libera constantemente ao seu redor as forças telúricas da Terra, que trabalha constantemente em volta da Terra. Então, quando nós colocamos elementares aqui, nessa chuva de energia, eles recebem essa ajuda, essa limpeza e voltam com maior rapidez ao padrão original do Criador. Não se esqueça disso. Eles também precisam ser retirados, porque são escravizados pelas mentes maléficas. Há uma verdadeira civilização muitíssimo organizada, dotada de gênios, inventivo e tecnologia. O que nós não evocamos? Nós não evocamos os gênios da tecnologia, da invenção. Evocam os gênios maléficos da tecnologia, os gênios maus, os gênios perversos. Só que, segundo o Pai João de Aruanda, a tecnologia dos reinos inferiores maléficos está 50 anos na frente nossa. A tecnologia superior está 500 anos na frente. 500 anos na frente. Mas as pessoas estão tão perturbadas, tão passadas da cabeça, que elas não conseguem nem cuidar delas. Quanto mais orar e pedir o amparo dos espíritos superiores para as suas criações. Então, isso é muito interessante. Eu quero dar um adentro aqui. Kardec estudou na escola de Pestalozzi. E sabe como funcionava a escola de Pestalozzi? As crianças tinham que chamar o seu bom gênio, que era o anjo da guarda. As crianças evocavam os espíritos sábios, inteligentes, para que lhe viesse lhe ajudar. Por isso é que foram fechadas a escola de Pestalozzi. Kardec foi um aluno que, desde que esteve lá dentro, evocou o seu anjo da guarda. O bom gênio, o espírito superior, o espírito para lhe orientar na vida, para lhe dar todo o amparo na sua missão. E por que essa escola tão gloriosa não foi para frente? Porque tudo aquilo que é bom para a humanidade, que leva a humanidade a orar e crescer, é impedido. Observe, analise. Todo o sistema de vida espiritual é abundante. Quer no mineral, quer no vegetal, tudo o que nós temos, aqui nós temos um mundo materializado, mas nós temos um outro mundo totalmente mais rarefeito, mais perfeito do que o nosso aqui. Na superfície da Terra, é apenas uma pálida cópia. A Terra, ela ainda está muito obscura. Quando nós, médios, subimos um pouco e olhamos o planeta Terra, nós vemos que ele está escuro. As mentes humanas, com essa fuligem, com essa coisa ruim, as mentes não oram. Não há fachos de luz que sobem da humanidade. Mas a humanidade está sendo criada para ficar parada no tempo, na inércia. Não é para estudar, não é para aprender, não é para crescer, não é para evoluir. Então, nós estamos num período de fechamento das mentes, o fechamento do cristianismo, o fechamento das religiosidades, fechamento do espiritismo, do cristianismo e das grandes religiões. Todas elas foram fechadas, inclusive nós espíritas. Inclusive nós espíritas. Os espíritos manipulam os fluidos espirituais. Então, no mundo dos espíritos,
tudo é fluido. Então, o grande fluido cósmico universal é uma matéria-prima de trabalho. O fluido cósmico universal. E esse fluido impregna, nós usamos o pensamento e a vontade. Então, o médium, que ele estuda e ele se prepara, ele sabe que a mente dele impregna a verdade, a justiça, a caridade, a beleza, a fé. Nós enviamos raios de desenvolvimento e aprimoramento. Mas enquanto a mente humana tiver embotoada, fechada, neutralizada, impedida, inerte, ela nada produz. Ela vive sem saber por que vive, nem para onde vai, e nem por que está aqui. Então, a filosofia espírita é este grande ensinamento. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? É o porquê. Por que você está aqui? Para onde que você vai? E que jeito que você veio de lá para cá? Então, esse estudo, esse conhecimento, nos prepara para uma visão muito maior de crescimento e evolução humana. O médium, os espíritos, pelo pensamento, nós imprimimos aquele fluido para tal direção, para qualquer local. Por isso que o médium concentrado, ele vai com seu pensamento em determinados locais e auxilia, e vê, e trabalha. Porque ele pode fazer isso. Mas a mente aturdida, a mente dopada, desequilibrada tem dificuldade. Então, quando eu digo médium, cuida de você. Se você ficou passado, desequilibrado, fecha os seus trabalhos e recomeça. Se você ficou doente, ficou enfermo, fecha os seus trabalhos por 1 dia, 2, 3, até você se refazer, para retornar com base total. Retornar como se, novamente, nosso perispírito é como um celular, ele recarrega. E nós o transformamos novamente num grande laboratório. Quando o nosso celular, nosso perispírito está descarregado, ele não funciona. Por isso, o médium tem que cuidar de si. Médium é a pessoa mais importante que existe. Você é a pessoa mais importante e você tem que estar pronta. Você não pode cair. Você não pode ficar obsediada, fascinada, subjugada, comandada, acorrentada e mais outras coisas. Não pode. Você tem que cuidar de você. É isso aí. Você quer cumprir? Cuida de você. Esteja realmente pronta para você poder trabalhar. Médium tem que saber e cuidar de si mesmo. Nós aglomeramos, juntamos os fluidos, nós combinamos, nós dispersamos, nós organizamos formas desejadas e cores determinadas. Eu mentalizo e eu crio. Quero a minha casa rosa, ela vai ficar a rosa. Por quê? Porque eu crio a vida, o calor, a beleza, a mansuetude, o crescimento, a produtividade. Somos nós que criamos. É porque a pessoa lê aqui e parece que está no outro mundo, né? Mas nós somos uma cópia desse mundo. Então, se somos uma cópia, nós o também fazemos. Só que precisa colocar
para nós, somos nós que fazemos. E a pessoa lê como é o outro que faz, nunca é ela. Esse é o equivocado do estudo. Porque os espíritos vão falar para você fazer. Quem tem que deduzir que você tem que fazer é você mesmo. Quer dizer, eu vou fazer isso. O que é uma egrégora? São criações mentais, clichês. Desejo que ganham vida artificial temporária, formando as egrégoras. Quando as pessoas param de pensar, ela se dissolve. A egrégora luminosa, vamos supor, todo mundo está orando, nós estamos orando por uma determinada coisa, então vai toda aquela egrégora luminosa. A hora que esse grupo para de orar, ela se desfaz. Ela é temporária. Por isso que a prece para manter o nosso lar, a proteção, a defesa, o equilíbrio, a beleza, tem que estar sempre mantendo esta forma de pensamento para que ela continue. Então, o médium não pode falar, eu fiz faz 10 anos atrás, nem existe mais, não tem partícula mais lá. Tudo tem que ser mantido pela mente. Pelo crescimento, pelo aprimoramento, pelo estudo, tudo são formações mentais. Por isso que o médium não pode ficar obsediado. E quando ele está passado, ele não consegue rezar, gente. Nós sabemos disso. A hora que nós não estamos normal, a gente começa a orar e vai na cozinha, começa a orar e vai ver o pão que está lá no lixo, vai orar e vai ver a formiga. É assim que funciona a cabeça do médium. Então, o médium tem que cuidar dele. Ele é a parte mais importante da sua família. Aí o médium acha assim, não, mas a hora que eu melhorar, eu vou cuidar de mim. Não, primeiro você. Primeiro você. Quando você ficar bonitinha, você vai atender o que você tem que fazer. Não pode um médium descarregado, sem energias vitais, sem energias fluídicas, sem ectoplasma, querer fazer um trabalho. Ele não vai funcionar. Ele vai perder mais energia e será dominado pelos obsessores. Olha o que eu estou falando. Médium que vai trabalhar descarregado de energia. Ele vai ficar preso nas correntes alternativas contrárias a ele. Médium tem que chegar armado até os dentes, desintegrar, solver, desmagnetizar e deixar tudo bonitinho. E ele tem que estar pronto para isso daí. Por isso que médium, ele, mais ele, mais ele, depois ele, de novo. Essa qualidade dessa egrégora pode ser positiva ou negativa. A nuvem que está sobre nós, ela pode ser negra ou luminosa. Então, se um grupo desejar mal para nós, os parentes, os amigos, os inimigos e tudo mais, e ficar enviando aquela negritude para nós, formam uma egrégora. E o médium não pode falar assim, eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém. Bom, tudo bem, você não prejudica, e aí? As pessoas pensam. E essa egrégora vem sobre você. E você tem que tirar, poxa, a vida. Quem que vai tirar a egrégora de cima da tua cabeça? De cima da tua casa? De cima da tua loja? De cima daquilo que você produz? É você. Porque foi enviado para você. Quer por inveja, quer por ciúme, por orgulho, por vaidade, egoísmo. Isso vem. Não tem como evitar o pensamento humano. Os humanos pensam o que eles querem, eles são livres. Até que nós os educamos para que eles sejam bons. Então, vamos falar da lama astral. O que é a lama astral que nós colocamos os espíritos nesta lama astral? A lama astral é encontrada na dimensão extrafísica. Quer dizer, ela não está no nosso plano aqui físico, ele está no mundo espiritual. Então, quando nós trabalhamos com a energia astral, nós estamos no mundo espiritual, não aqui.
Nós podemos pô-la em qualquer lugar que nós queremos, mas ela não pertence ao nosso sistema planetário. Nossa matéria, ela é uma outra matéria que nós vamos trabalhar. Tem propriedades terapeutas e absorventes. Quando nós colocamos espíritos na lama astral, ela absorve, ela retira, ela transfere essa energia. Ela é terapêutica, ela cura. Então, toda vez que nós estamos trabalhando, que nós colocamos esses espíritos vinculados de ordem geral a magias, feitiçarias, vodus, que estão desgastados, espíritos que estão alienados, presos por essas ordens maléficas, necessariamente precisam da lama astral para desintoxicá-los, limpá-los e retirá-los. Então, toda vez que nós trabalharmos nessas falanges de dominadores e que nós socorremos os espíritos, nós precisamos da lama astral. A terapeuta, a capacidade de absorver fluidos densos do perispírito das entidades grosseiras. Então, todos os humanos desencarnados e encarnados que estejam nessa situação grosseira de fluidos densos, a lama astral vai lhe socorrer, vai lhe auxiliar a chupar, tirar, solver, desintegrar esses fluidos. O desencarnado, após a morte, com o peso específico de matizes variadas, como o ódio, a raiva, a vingança, a falta de fé e esperança, esses espíritos criam em volta dele todo esse miasma, toda essa sujeira, todo esse lixo perispiritual de ódio, de raiva. Então, quando nós não conseguimos limpar através das energias do fogo ou da água, nós temos alternativa nas energias da lama astral. Com essas condições, não lhes permite entrar em sintonia com os espíritos guias, familiares e anjos de guarda, porque eles estão escuros, enegrecidos. Eles não conseguem soltar aquele raio luminoso para falar com os seus espíritos guias. Por essa razão, nós, médios, devemos cuidar de nós e não deixar-nos ficarmos intoxicados. Limpe você, ponha você na bacia, tire essas ideias mentais ruins, negativas, desintegra, dissolva. Cuida de você. Prepare o guerreiro para o trabalho. De maneira natural, situam-se em lugar onde possam expurgar a fuligem, a matéria mórbida. Esta matéria mórbida aderiu o perispírito ao duplo etéreo. Então, o perispírito, o duplo etéreo, tem que ser limpo. O corpo físico nosso já intoxicou. Então, eu tenho meu perispírito intoxicado, eu tenho meu duplo etéreo intoxicado e eu tenho meu corpo físico. Quando toda essa sujeira bate em mim, eu sinto dores por todo o meu corpo. E eu tenho infecções depois. Então, começa a ter infecções, porque aquele resíduo, aquela sujeira, me deixará doente. Então, o médium tem que estar atento às irradiações e às noções negativas que vêm até ele. Usam a lama e a areia sulfurosa. Olha que chique. Daqui para frente, eu quero que vocês acrescentem também
segundo o Pai João de Aruanda, as areias sulfurosas. O que a areia sulfurosa vai fazer por nós? As areias sulfurosas vão auxiliar diversas alergias, diversos fluidos que causam irritações e aspereza. Então, o que vai para a bacia da areia sulfurosa? Jatos de areia. Jato de areia. Vai tirar a alergia, as irritações e as asperezas. Nós vamos ser polidos com as areias sulfurosas astrais. Não se esqueça, já está chegando mais um programa para você se limpar com as areias sulfurosas, os alérgicos, todo esse povo cheio de faniquito na pele, que vamos tirar tudo isso daí com os jatos de areias sulfurosas em nós e vamos limpar tudo, vamos limpar, tirar essa casca grosseira de nós com areia. Amainando certos efeitos por meio de desintoxicação que promovem. Então, a areia sulfurosa vai tirar alergia, irritação, aspereza e desintoxicação também. Ela vai trabalhar. Então, daqui para frente, aqueles que já estão aptos vão fazer a sua prece, orar e pedir, né? Areia sulfurosa também no seu trabalho redentor para tirar as alergias, doenças e essas enfermidades. A lama astral cumpre de absorver, regenerar, higienizar os perispíritos grosseiros. Então, todos esses espíritos grosseiros, maléficos, maus, ruins, nós precisamos colocá-los na lama astral, porque ela nos ajuda e podemos queimar, desintegrar um pouco os ódios, mas para absorver, tirar, puxar, terá que ser na lama astral. A lama astral retém radiações advinda das explosões do vento solar. Olha que chique. Então, a lama astral absorve a energia solar, as explosões solares. E aí, essas explosões solares, que são partículas dos espíritos superiores, o Sol é morada dos espíritos superiores do nosso sistema solar. O Sol é a morada dos espíritos superiores que irradia sobre todo o nosso sistema. E a lama astral, ela absorve essa energia e trabalha com essa energia. Capturadas pela atmosfera terrestre, ali está uma pessoa, ali somos nós. O que está irradiando sobre nós as correntes elétricas, magnéticas ao nosso redor. A Terra tem o mesmo sistema. Passa no interior da Terra. O interior da Terra também absorve as energias solares íntimas lá no núcleo da Terra. A Terra absorve toda a energia solar, todas as partículas que podem, que passam, né, que filtram. A Terra pega no seu interior e joga na nossa volta. E joga na nossa. Olha, a arquitetura divina, o trabalho dos espíritos superiores é encantador. É encantador. Somos nós ainda que não entendemos muito, descarregadas no interior do planeta. Então, a Terra recebe como nós aqui, ó. Quando eu puxo a energia solar, veja bem, eu puxo para mim essa energia. Então, eu sou um pedaço da Terra também. Eu também sou um magneto, eu também sou esse magnetismo. Então, uma hora que eu peço a energia de Deus, ela vem, ela vai pegar todo esse meu centro, vai pegar meus centros de força. Por isso que é importante ir no sol, absorver a energia solar para podermos trabalhar. Isso faz com que a pessoa tenha consciência. O estudo nos dá consciência, entendimento. Nós não trabalhamos de uma maneira empírica, sem saber, acho que vai ser assim, será que vai ser? Não, nós trabalhamos porque temos conhecimento
como trabalhar. Toda essa miscelânea de matérias de decomposição de estados diversos forma uma substância conhecida como lama astral. É útil observar que, embora seja totalmente corrosiva, de ordem geral, os espíritos a usam para corroer, solver, retirar. Quando o médium manipula por espíritos que detêm o conhecimento. O que é deter o conhecimento? Eu posso pegar a lama astral, como uma lama sulfurosa, como aquelas lamas que as pessoas põem no rosto, põem aqui lama verde, lama amarela, lama com ferro, lama com não sei com o quê. Ela se torna curativa, não se torna? A terra não é curativa? É. Então, apenas o médium modifica de corrosiva, ela passa a ser uma bacia de lama para que ela possa curar. Então, nós temos várias alternativas dentro do conhecimento. O conhecimento é tudo. A mente é tudo e o conhecimento também. Sem o conhecimento, o médium não trabalha. Ela se torna imensamente benéfica nos hospitais e postos de socorro do umbral. Nas regiões umbralinas, não só a lama astral para limpar e higienizar, como também são colocados espíritos para o processo de cura, que vai beneficiar. E aqui ele foi muito especial, dessa vez ele trabalhou, eu gostei. Trabalhar para você e para a família. Na consolação, na redenção, na lama astral. E não esqueça de colocar ele a areia também. Na multidão dos espíritos, entidades grosseiras, nuvens negras, raiva, falta de fé, falta de esperança, egrégoras maléficas, ódio, vingança, queimar os fluidos densos da matéria mórbida. Então, aí nós temos a lama astral. E você também tem que tirar de você. Porque nós, na nossa casa, das pessoas junto de nós, contaminadas, elas também nos contaminam. Então, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos limpar as criações mentais, criações fluídicas maléficas, expurgar a fuligem, limpar o perispírito, limpar o dupletério, desintoxicar o perispírito, desintoxicar o dupletério. Então, a lama astral serve para nós. O médium tem que cuidar dele, para que ele possa cuidar dos outros. Refazer todos os corpos físicos e espirituais. Desmagnetizar, desintegrar, solver, queimar, exterminar, tá? Porque se você ver o Evangelho ou Kardec fala que deve ser exterminado o ponto de radiação das vibrações negativas. Quem estudou Kardec na Gênese, ele vai falar calmamente, tranquilamente, que os pontos maléficos devem ser exterminados. O Evangelho nos fala, arranque até as raízes. Então, de uma forma direta, ensina ao médium que ele tem que limpar, esterilizar, arrancar até as raízes, para que não sobre toxinas para nós. Os corpos físicos e espirituais devem ficar assim. Você, luminosa, equilibrada, vitalizada, regenerada, radiante, organizada, disciplinada, higienizada. Você tem que absorver. Então, quando você fica limpa, você vai buscar essas energias sublimes, rarefeitas, e você vai ficar ótima. Então, tira a sujeira e põe o limpo. É essa técnica, tá? A sujeira não sai sozinha.
o médium tem que limpar, tem que trabalhar. E isso que é trabalhar, tirar a sujeira e novamente trabalhar para colocar as limpezas espirituais. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Isso daí é importantíssimo. O nosso trabalho, na medida em que o espírito se evolui, dentro das nossas bacias, eles devem ser encaminhados para outros locais, outros ambientes, para a sua prosperidade futura. Conserva acesa a lâmpada da tua fé e segue adiante, clareando o caminho. Meimei. Esse é o nosso trabalho do médium. A nossa lâmpada é o nosso interior. Nós somos a luz. Quando o Evangelho fala cegos guiando cego, quer dizer, quando nós não temos conhecimento e queremos ensinar os outros, queremos fazer alguma coisa que desconhecemos. Então, médium, estude, se prepare. Eu sempre vou falar isso, porque eu já estou de cabelo branco e a vida vai passando, já passei o cabo da Boa Esperança, então eu tenho que deixar, tenho que impregnar dentro de você. Estude, estude, se prepare, porque é o único jeito de se melhorar, ou pelo menos foi para mim. Toda vez que eu estou passada, vai estudar, assim, vai estudar. Aí eu pego, foi uma pilha de livro aqui, outra aqui, caderno aqui, e pronto, aí começo a estudar, daqui a pouquinho tem ideias geniais. Olha, se limpa isso, tira isso, faz aquilo. É assim que funciona. Meu, muito obrigado, acho que foi uma aula bastante produtiva, de crescimento e de aprimoramento para todos nós, e assim nós voltaremos na próxima terça-feira, continuidade do nosso trabalho.